Voltamos com a entrevista de hoje que recebe o psicólogo Pedro Borges. A gente, durante o primeiro bloco, entendeu como que foi essa vinda dele para o sul do país e a relação dele com a psicologia. Agora a gente vai desbravar a fundo realmente uma das principais atividades, se não a principal atividade que o Pedro faz junto à população de rua, a criação do Centro Pop, enfim, vários assuntos relacionados a isso. Pedro, o que é o Centro Pop? Isso é uma reivindicação antiga tua, da sociedade, do país? Como é que foi esse processo de idealização e construção? Aí entram várias coisas, tá? Uma das coisas que é para mim, muito forte é que eu sempre tive uma identificação muito forte com a população de rua, né? Meu pai diz que eu tenho imã para maluco. Porque podem estar num show com 300 pessoas na minha volta. Se tiver um maluco de rua, ele vem falar comigo. Sempre foi assim. Ao natural. Desde que eu sou criança. Sempre foi assim. Eu acho que isso também se relaciona muito ao fato de eu estar sempre com o olhar de observador para o ser humano, fazendo contato visual. Sim. E aí, naturalmente, né, a partir do contato visual, a pessoa sente a vontade de vir falar contigo, né? Mas isso é uma história que participa da minha vida em vários momentos antes de chegar ao Centro Pop, antes de chegar a Rio Grande, né? E até antes de chegar da psicologia. Mas então é constituinte em um certo ponto, né? O que aconteceu com o Centro Pop é que eu, na minha formação já ainda em Londrina, trabalhei desde 2003, eu trabalho com dependência química, né? Eu comecei, inclusive, na universidade, fazendo projetos de trabalho voluntário dentro da comunidade. Sempre com esse viés. Trabalhando com usuários de crack, né? Lidando muito com a situação da rua já desde o começo da dependência química, né? Do trabalho com a dependência química, né? Quando eu vim para Rio Grande, com o meu currículo era todo em cima, né, da dependência química, eu fui atrás, fazer contato com a saúde mental do município, conhecer o trabalho que existia, né, apresentar o meu currículo na época. Na época, 2007, foi quando começaram os cursos de psicologia em Rio Grande, tanto na FURG quanto na Anhanguera, era o primeiro ano do curso de psicologia, nos dois lugares, né, então existia uma defasagem profissional. Eu vinha de uma cidade, né, que Londrina, que tu tinha uma quantidade profissional muito grande, já tem curso de psicologia em Londrina desde 74. Outra realidade, né? totalmente Então diferente. tu tem até a visão da população com relação ao trabalho do psicólogo era muito diferente, né? Eu cheguei aqui, psicólogo é médico de louco, né? Ainda era muita essa relação, então tinha todo um romper essas barreiras também dentro do trabalho. E aí cheguei aqui e comecei a trabalhar como contratado da prefeitura, né, como prestador de serviço da prefeitura, né, na saúde mental, no CAPS-AD, eu trabalho com álcool e drogas. A partir desse trabalho eu entrei na especialização na FURG, em dependência química. Depois, quando larguei o contrato com a prefeitura, né, porque tinha que haver um concurso, e aí tendo o concurso não pode ter contrato. Eu fiz esse concurso quando abriu o concurso em 2009, né? Mas não tive mais a chance de ficar como contratado somente porque existia o concurso. Aí fui fazer uma residência, fui selecionado na residência multiprofissional em saúde da família, na primeira turma da residência, né? E quando estou terminando a residência, me chamam do concurso. Quando eu entro no concurso, eu não entro na saúde, que é onde eu estava trabalhando como contratado, eu entro na assistência social, vou trabalhar no CREAS, né, trabalhar com violência doméstica, com vulnerabilidade social. Foi um momento para mim muito tenso, porque eu tive que fazer um trabalho que eu não gosto, que é atender crianças e adolescentes. Tá? Eu não me agrado muito, né? Aquilo que eu estava conversando contigo antes da gente começar a gravar. Eu realmente acho que crianças até 11, 12 anos estão com um problema, eu coloco os pais e os responsáveis na terapia. Né? Eles precisam de suporte para como lidar com esse ser em desenvolvimento, todas essas mudanças, até porque vai chegar a adolescência e as coisas realmente mudam e tal, né? Então, a partir desse trabalho dentro da dependência química, eu consegui, até porque não tinha esse profissional especificamente para trabalhar com dependência química no município, e isso me favoreceu bastante, porque me deu campo de trabalho dentro da estrutura da prefeitura. A partir desse trabalho, eu conheci várias pessoas, né? Uma delas é a Cristina Juliano, que quando troca a gestão, eu estava no CREAS, ela assume a secretaria da SMCAS, né? E quando fui conversar com ela
sobre as possibilidades de trabalho, porque eu já estava desgastado no CREAS, não é um trabalho que me agrada muito. Era distante da dependência química em muitos sentidos, né? Então eu passei 1 ano e meio mais ou menos no CREAS sentindo o peso dessa distância, né? E aí estava tentando negociar a minha possibilidade de voltar para o CAPS-AD, né? Enfim, sair da assistência e ir para a saúde e tal. Acho que esse período dentro da assistência, dentro do CREAS, foi extremamente importante também para a minha formação profissional, para o entendimento dessa distância entre o que é o atendimento da assistência social, o que é o atendimento da saúde, a diferença entre o suporte e o tratamento, né? Toda essa questão que aparece muito entre esses 2 lugares de atuação. Tá? E aí, nessa conversa, a Cris me coloca, então, que ela não deixaria que eu fosse para a saúde nem para o CAPS-AD, porque ela precisaria de mim para trabalhar para a construção do Centro Pop, que essa era uma questão que o atual prefeito já tinha levantado em campanha, inclusive, que era uma das bandeiras, né, do governo que estava se iniciando, e que ela precisava do meu suporte, então, para a gente começar a construir o processo de criação do Centro Pop. Topasse na hora. Claro, né, não só pela possibilidade de sair do CREAS, que era uma coisa que me incomodava naquela época, com a possibilidade de voltar a atuar dentro da atuação que eu gosto, estar solto na rua. A gente passou 1 ano e pouco fazendo atendimento na rua para trabalhar, fazer o mapeamento inicial dessa situação de rua em Rio Grande, para poder dizer quem é, quantos são, como são, né? Pelo menos inicialmente. Né? Hoje eu olho para trás e falo, a gente tinha muita pretensão naquela época. A gente chegou naquela época a cadastrar 150, 170 mais ou menos usuários do sistema, tá? que eram população de rua. Hoje a gente tem cadastrado no Centro Pop quase 900. 900? Então, a mudança de olhar para essa população também foi se alterando nesse percurso, claro. Por estar imerso nessa realidade. Né? A partir daí, a gente construiu o projeto do Centro Pop, foi atrás de descobrir casa, arrumar local, né? Pensar um local que seria mais ideal dentro do nosso pensar naquela época, a aglutinação do grupo, né? Isso é uma das coisas que eu acho sempre importante. Quando tu perguntou, por exemplo, depois eu fiquei pensando, tu perguntou a diferença de atuação. Uma das grandes diferenças de atuação é que na clínica eu estou sozinho. Na prefeitura eu tenho assistente social, educador social, entende? Tem uma estrutura que também faz parte desse trabalho de forma muito intensa. Então, quando a gente começou os trabalhos, começamos eu, o Kleber e uma estagiária do Kleber, que era a Ivânia, né, que é uma assistente social, hoje é assistente social, na época era estagiária do serviço social, né? Uma excelente profissional também, extremamente dedicada e envolvida com a questão da população de rua. Ela hoje é assistente social do albergue, né? E a gente começou os 3 a esse olhar e esse movimento de construção desse olhar para a construção do Centro Pop. Então teve algumas coisas nesse processo que a gente fez muito por ideal nosso. A gente sempre achou, tanto eu quanto o Kleber, quanto a Ivânia, cada um com a sua posição, mas a gente tinha alguns consensos que eram muito fortes. Então a gente buscou sempre uma construção do processo Centro Pop que fosse participativo. Então o Centro Pop de Rio Grande foi construído com a população de rua. Né? Quando a gente sentou a primeira vez para pensar como seriam as regras do dispositivo, a gente sentou com eles para que eles fizessem as regras. Participaram de todo o processo de construção. Eles pintaram a casa, eles arrumaram a privada, entendeu? Eles arrumaram o quintal. Que loucura. Até hoje, boa parte do espaço externo do Centro Pop são eles que cuidam. Tu chega, tá varrido, tá limpo, tem o canteirinho com as flores, feitos por eles. Que legal. Né? Eventualmente, eles pedem material para limpar a casa, para cuidar do banheiro. Esse processo foi muito construído, abraçado com eles. Né? A construção do Centro Pop aqui, ela tem esse viés muito grande. Foi uma coisa participativa mesmo. A gente tinha necessidade de que eles se sentissem parte do processo. O Centro Pop é deles, não é meu. Entende? Não é a minha casa, é a casa deles, que eles precisam descobrir como é que vai funcionar, o que precisa ter, né? Até porque a gente entendia a necessidade desse empoderamento dentro da negociação social.
como já uma tentativa de inserção social, de reinserção social desses sujeitos. Sim. Né? Até como possibilidade de, a partir do Centro Pop, realmente começar a rever planos de vida, né? Pensar a forma daqueles sujeitos de viver e como é que a gente podia negociar com eles a qualidade de vida, a melhoria do processo. Né? Dentro desse processo, a gente faz um fomento muito forte à relação social, o que em muitos momentos se voltou contra nós, como eu estava te dizendo antes, né? Porque a partir do momento que eles se sentem empoderados, inclusive, para falar mal da gente. Claro. Entende? Que eu acho que é extremamente saudável e necessário dentro do processo. Né? Então teve momentos que eles se reuniram por eles, montaram um abaixo-assinado para entregar ao prefeito em evento, né? Foram à Câmara de Vereadores fazer uma movimentação em prol do Centro Pop, das coisas que eles achavam que tinha que ter no Centro Pop, que nem sempre é o que a gente achava que tinha que ter, entende? Mas isso, de certa forma, também é uma conquista, né? Eu ver acho eles fazendo esse eu tipo de acho que atitude. em muitos momentos a gente usou o processo de criação do Centro Pop como um processo de construção coletiva mesmo, entendendo a necessidade de que eles enxerguem aquele espaço como sendo deles. E o Centro Pop, Pedro, não é um tratamento. Não. Muita gente pensa que é. Qual é a diferença entre o tratamento e a assistência que vocês fazem lá? São duas... Tratamento vocês encaminham. Como é que funciona esse processo? Porque assim, ó, existe uma separação aí que não é só uma questão do Centro Pop. Tá? É uma questão de uma diferença de atuação que existe, que eu te falei um pouco antes, né? Entre a atuação do psicólogo da assistência social, né? Os profissionais da assistência, não só o psicólogo, e a atuação dentro da saúde. A saúde busca o tratamento mesmo. Né? É o processo de recuperação, né? De reconstrução de alguns processos, visando uma questão de saúde ou melhoria do sujeito. Né? E aí, em muitos momentos, tu vai ter o olhar do enfermeiro, do médico, que vai tentar enxergar e ver as situações de saúde daquele sujeito. O nosso trabalho, ele trabalha com um suporte socioassistencial. Então, não sou eu que vou definir as diretivas diretamente dentro do processo. Né? Eu estou ali para prestar o suporte, para manter um espaço saudável, onde ele possa não estar na exposição da rua, né? E tenha o espaço para lavar a roupa, para guardar os pertences, né? Para fazer uma refeição, entende? Para poder ter espaço para se reorganizar. Né? Entendendo que a rua é um espaço de desorganização, que também não é uma realidade, não guarda uma verossimilhança tão forte. Né? Existe toda uma organização na rua. Do jeito deles, né? Do jeito sem regras. Sem regras, claro. É que depois de um tempo trabalhando com eles, esse sem regras não existe, porque na verdade a rua tem muito mais regras do que outros ambientes, inclusive, entende? Até porque tem o permeio de várias situações de egressos do sistema penitenciário, onde as regras são realmente muito severas, e aí as regras sociais, eu digo, tá? Não as regras dentro do sistema carcerário, mas as regras internas deles, do meio social. Né? Então, em muitos momentos, tu percebe que as regras que eles se impõem, e isso apareceu muito no processo de construção do Centro Pop, são muito mais severas do que a gente colocaria. Quando a gente pensou, por exemplo, a questão da droga dentro do Centro Pop, né? Óbvio que tu não tem como fazer uma regra ou uma lei que tu não tenha como cobrar. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tentou negociar com eles que as drogas ficassem fora do Centro Pop. Tá? E aí eles colocaram na discussão qual seria a punição para quem entrasse com droga dentro do dispositivo. Partiu deles, não só a necessidade de punição, como o tempo de punição. Não, fica sem entrar 3 meses. Vem cá, 3 meses sem entrar, cara. Não, tem que ser, porque senão não respeita. Bom, se vocês estão decidindo. Legal. Todo mundo concorda? Concorda. Então, beleza, 3 meses. Beleza. Né? Claro que isso dentro do processo foi revisto em vários momentos, foi renegociado, né? A própria equipe do Centro Pop mudou muito dentro do processo, né? Dentro do processo de construção, mas é rico porque a rua permite tudo. E tudo que está na rua acaba caindo dentro do Centro Pop. Então,
tanto as questões de álcool e drogas, quanto as questões de facas e armas, enfim. Teve vários momentos de várias intervenções em níveis diferentes, né? Tem toda uma questão de um suporte social direto, para problema de perda de documentação, para refazer documento, todos os documentos, né? As questões de suporte social, a inscrição em projetos sociais, com o cadastro único, Minha Casa Minha Vida, né? Tem alguns que já têm idade para estar aposentados, e estar aposentado é uma forma de ter uma renda, e essa renda poder ser potenciador para que saia da situação de rua e tenha uma situação de uma qualidade de vida melhor, enfim. Né? Toda essa negociação da qualidade de vida, ela permeia o processo Centro-Pop. E a partir daí tu consegue não só enxergar, como encaminhar e negociar com o sujeito o encaminhamento do tratamento da saúde, não necessariamente da saúde mental ou da dependência química. Muitas vezes o encaminhamento que funciona é o encaminhamento por causa do problema de estômago, é o encaminhamento por causa da bebedeira que vai para o hospital, para ver a pressão, enfim, para lidar com outras questões que não as que diretamente seriam, né, as que chamariam mais atenção, entende? E o fundamental, que eu acho, que é o espaço de convivência, a possibilidade da organização da casa, de ter o banho, de ter a organização de vida, né, de reestruturar, poder ter um espaço em que o sujeito tem a possibilidade de se reestruturar e se reorganizar para enfrentar de novo a sociedade, a rua, né, o abandono, a invisibilidade, a forma de conseguir uma forma de renda dentro desse processo, mesmo que não seja um emprego formal necessariamente, mas que comece a trabalhar com o sujeito a qualidade de vida e a produção dentro dessas possibilidades de qualidade de vida. Pedro, infelizmente o nosso tempo está acabando. Certamente nós teremos muitos assuntos a tratar ainda sobre este tema e contigo sobre as atividades, mas também certamente não vou faltar oportunidades da FURG TV para fazer essa cobertura de vocês. Primeiro, parabéns pelo trabalho, porque eu acho que é um trabalho importantíssimo, né, que não existia até um tempo atrás e hoje existe, é a realidade com local fixo. Eu acho isso sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês e certamente vida longa ao Centro-Pop e ao teu trabalho junto ao município e à cidade. Mesmo com todas essas caminhadas aí ao longo do país, acabou Rio Grande sendo escolhido para... E tem funcionado bem. E tem funcionado bem, né? Pedro, muito obrigado mesmo, de coração, e mais uma vez vida longa isso, porque esse projeto certamente ainda vai render bons e inúmeros frutos. Amém. Bom, telespectador da FURG TV, este e outros programas você pode ver diretamente no nosso canal do YouTube, que é o endereço youtube.com/FURGSecom. Lembrando que o Entrevista mudou de horário, agora o inédito é às 8 horas da noite, sempre nas terças-feiras. As reprises podem ser consultadas no nosso site oficial, que é furgtv.furg.br. Um grande abraço e até a próxima.